Graça e paz, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, uma boa noite para todos. Eu sou o pastor Eduardo, pastor da Igreja Batista Betânia, em Senhor do Bonfim. Eu gostaria nessa noite de ter uns 10 minutinhos do seu tempo para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. O texto da nossa meditação se encontra em Mateus capítulo 4, de 1 a 3, de 8 a 11, que nos diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que essas palavras, ou que essas pedras se transformem em pães. E o diabo levou ainda ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos, e passaram a servi-lo. Meus queridos, é interessante quando Mateus faz esse relato do capítulo 4, esse fato, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto, ocorre logo após o batismo de Jesus, em que o Pai havia dito a ele: Este é o meu filho amado, é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Ou seja, logo após, no batismo de Jesus, a Trindade Santa se manifestar. Aí nós vemos aqui este cenário onde há o relato que Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer, e Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Então esse texto é conhecido como a tentação de Jesus, a tentação no deserto. Então nós sabemos, que ante a história de Jesus, da vida de Jesus, que Jesus em tudo foi tentado, mas Jesus não pecou. E era um momento sublime, que nos traz um exemplo de um relacionamento real do filho com o pai. Era um momento em que Jesus estava orando, que Jesus estava jejuando, e que, ou seja, há um afastamento de Jesus da vida cotidiana. Então ali o Espírito Santo leva ao deserto, e ali naquela situação do deserto, Jesus foi tentado com pelo menos 3 compulsões que o mundo oferece. A compulsão de ser relevante, de transformar as pedras em pães, de ser espetacular, de atirar-se para baixo e de mostrar-se ser poderoso. Quando o diabo diz: Dar-te-ei todos os reinos. E Jesus tinha nas suas mãos o poder, sim, de ser relevante, de transformar pedras em pães, mas ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ele é o Senhor espetacular, ele não precisava tirar-se para baixo, porque está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele também foi tentado pelo diabo, pedindo que eu adorasse. O diabo daria o que já era dele, os reinos de todo mundo, mas os reinos de todo mundo pertence ao Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas muitas vezes
Nós somos levados a essa tentação de se envaidecer ante ao poderio bélico, espiritual que possuímos como servos de Deus. Então, muitos caíram diante da tentação maligna porque não resistiram através da palavra. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 13, diz: não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Muitos caíram diante do inimigo porque não tinham como Jesus a palavra de Deus gravada na memória para citá-la e repelir a presença maligna. E para resistir à tentação, temos que fazer como Jesus. Era um momento, como eu falei, era um momento em que Jesus, ao ser tentado, Jesus confirma ser Deus, ser o Pai, a única fonte da sua identidade. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então existe uma luta travada dentro de nós, do nosso eu. Essa luta é travada todos os dias. Essa luta é travada porque Deus nos propõe um verdadeiro encontro consigo mesmo, encontro com Ele. Ou seja, Deus nos oferece a oportunidade de sermos uma nova criatura e termos um novo caminho. E é nesse momento de isolamento, de a sós com Deus, em que dobramos nossos joelhos, onde não temos nenhum amigo com quem conversar, nenhum telefonema para fazer, e a nossa tarefa é estar eu e Deus, ou você e Deus. E quanto mais nos aproximamos, mais esses visitantes sedutores, que são as nossas tentações, começam a se cansar de bater a nossa porta. Essas tentações começam a se esquivar de nós, porque o inimigo das nossas almas vai entender que temos um Deus que está nos protegendo. Temos um Deus que cuida de nós. Porque está escrito que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor Hal Norrie, ele nos leva a refletir em um comentário que o isolamento é a fornalha da transformação, ou seja, o estar a sós com Deus é a fornalha da transformação. Mas consideremos algo: em quais tentações ou provações você se encontra hoje, que Deus possa estar usando como fornalha para ajudar a desenvolver sua vida interior? Em que tentações ou provações você se encontra hoje que Deus possa estar usando como fornalha para desenvolver a sua vida interior, para desenvolver a sua vida com Deus? Quais as respostas você daria
quando tentações tais como a de Jesus viessem a bater na sua porta. Oremos. Senhor, nos ajuda a resistir às tentações. Elas são grandes e parece que são maiores que nós mesmos. E muitas vezes nós não cabemos dentro de nós mesmos diante da luta vivenciada. Senhor, assim como o salmista disse, guarda a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, assim como tu guardou e tu a usou na tentação no deserto. Que possamos usar ante os nossos momentos de vulnerabilidades na vida. Que sejamos fortes e constantes na tua presença, no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Ele encha a sua vida da graça dEle. Eu deixo o meu abraço, boa noite, e quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta, no nome de Jesus.